Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 17 de julho, a igreja nos convida a celebrar a memória do beato Inácio de Azevedo. Que a sua vida, a sua entrega, o seu testemunho nos ajude a acolher a palavra de Deus. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. A palavra de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 12, versículos de 1 a 8. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação no dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado no templo os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesseis compreendido o que significa, quero a misericórdia e não o sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nós estamos neste contexto do Evangelho de São Mateus, que prepara então um caminho preparatório, ou introdutório, melhor dizendo, para o capítulo 13, onde Jesus faz o seu discurso em forma de parábolas. Mas hoje vamos ouvir um pouquinho, antes de refletir o Evangelho, a vida de Santo Inácio de Azevedo. Nascido em Portugal, em 1527, Inácio optou pela vida religiosa entre os jesuítas. Foi ordenado sacerdote e exerceu sua missão no Brasil. Mais tarde, voltou ao seu país natal, recrutou outros missionários, 39 companheiros, e empreendeu viagem rumo à nova terra. Não completaram, porém, o percurso, pois, ao largo das Ilhas Canárias, foram atacados por corsários anticatólicos e cruelmente degolados. Corria o ano de 1570. À semelhança desses mártires, possamos dar testemunho de ardente zelo pelo reino de Deus. Amados irmãos e irmãs, neste capítulo 12, estes primeiros 8 versículos, sobretudo, nos colocam diante, então, de Jesus que passa a dar sentido à lei do sábado. Nós observamos o Senhor que depois do sermão da montanha, das bem-aventuranças e o sentido do reino dos céus, ele passa a ressignificar a lei a partir, então, da boa nova, da boa notícia do reino. Aqui, nós nos deparamos com mais uma lei de observância rigorosa para todo Israel, para aqueles que se diziam religiosos e para com todos os outros homens e mulheres, a vida comum também era convocados a viver a observância dessa lei. E que lei é esta? Guardar o sábado. Retomando então a história da criação, nós
compreendemos que Deus constitui o mundo em 6 dias e o 7º dia Ele descansa. No dia da perfeição, Ele então descansa. Os judeus tomam isso também como característica da sua lei. Então, o sábado é um dia em que não se trabalha, não se faz esforço nenhum. E aqui então Jesus, caminhando com os seus discípulos em missão, eles passam por um plantio, uma plantação onde tinha espigas de milho, enfim, naquele contexto, e os discípulos estavam com fome. Eles apanham aquelas espigas. Só que no contexto haviam então fariseus. Eles observaram aquilo e não foram nem um pouco de acordo, porque os discípulos, eles colheram as espigas no dia de sábado. Olha que absurdo, eles não podiam matar a fome, porque era dia de sábado. E então Jesus passa a ressignificar esta lei. Ele passa a fazer com que esses fariseus possam refletir sobre esta realidade. Ele parte primeiro do exemplo onde na lei, Davi junto com os seus companheiros, eles adentram então ali dentro do templo e comem os pães das oferendas que eram próprio dos sacerdotes. E traz um outro aspecto que diz que os sacerdotes, quando eles vão oferecer ali o sacrifício, no contexto de sábado, eles quebram esta lei, eles de certa forma vivem esta violação do sábado sem contrair culpa alguma. Em que sentido? Era tido como pecado violar o sábado, e um pecado muito grave. Jesus traz essas duas realidades e diz que o Filho do Homem, ele é maior do que o templo. Vamos recordar que o próprio Senhor diz: destruí este templo e em 3 dias reerguerei o templo do seu corpo. Ali estava aquele do qual o templo representava o lugar onde ele estava, o Deus vivo e verdadeiro. Jesus estava ali anunciando. E ele diz então que ele é maior do que o templo que está apenas guardando. E depois ele diz então aos fariseus, e aqui nós pegamos um aspecto importante: quero misericórdia e não sacrifício. Em que sentido isto? No sentido de não condenar os inocentes, os pequeninos, os fragilizados dentro deste contexto. O reino dos céus vem em favor dos mais pequenos. Portanto, o Senhor é muito claro: quero misericórdia e não sacrifício. Que toda a entrega seja revestida de misericórdia e amor para com aquele que menos tem, os inocentes, os desvalidos. E Jesus termina dizendo: de fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. O sábado deve guardar, então, o homem no sentido de que nós somos guardados, protegidos para louvar e bendizer a Deus. Hoje em dia nós retomamos esse aspecto em nossa caminhada sobre o domingo. Domingo é dia de guarda, é dia em que não se trabalha, dentro daquilo que a igreja prescreve, quando é possível. Nós sabemos que existem muitos filhos e filhas que dependem muitas vezes do domingo para o sustento de casa, não tem como deixar de trabalhar no domingo, porque senão perde o trabalho. Mas é importante perceber que o domingo é o dia do Senhor, para nós católicos. Porém, perceba o tempo que estamos vivenciando. Nós estamos vivenciando tempo de pandemia. O preceito dominical de vir ao templo, nós não estamos vivenciando. Mas isso não significa que nós não estamos vivendo o convite de ser igreja. A tua casa é esse lugar de encontro. Por isso é que nós não vamos viver o momento da Eucaristia, a Santa Missa, de qualquer forma. Nós devemos estar de prontidão,
assim como estaríamos aqui dentro da igreja. Desligar tudo aquilo que possa nos atrapalhar, possa tirar a nossa visão e aquela atenção para a Santa Missa, responder nos momentos que devem ser respondidos, levantar, sentar, enfim, viver este caminho. E, sobretudo, fazer a experiência da comunhão espiritual. E aí nós vamos recordar desta palavra do Senhor. O Filho do Homem é maior do que o sábado. O Filho do Homem é maior do que a impossibilidade de estarmos presentes e reunidos no templo e na casa dele. Isso não significa que devemos esmorecer. Isso não significa que devemos nos acomodar. Nós somos convidados a perseverar, unidos em oração e no amor. A ter esta alegria que tinha Santo Inácio de Azevedo, que é capaz de voltar para a terra natal, conquistar mais pessoas para vir em missão. Porém, é muito claro, no caminho eles acabam perdendo a vida. Nós também perdemos a vida cotidianamente, por amor àqueles que o Senhor nos confiou. Por isso, não esmoreça, confie em Deus, siga o teu caminho. E que, por exemplo de Santo Inácio de Azevedo, e também há uma outra santa que está aqui, mas que nós não tivemos a oportunidade de rezar, mas vou ler só rapidinho a história dela, melhor dizendo, chama-se Santa Generosa, também mártir. Generosa pertence ao grupo dos 12 mártires cristãos da pequena cidade de Sicília, ao norte da África, que perderam a vida sob a perseguição do procônsul Saturnino, em 17 de julho do ano de 180. Foram condenados a morrer pela espada em razão de se dizerem cristãos e afirmarem que nenhum tipo de morte os faria desistir de serem discípulos de Jesus. Enquanto eram conduzidos ao lugar do martírio, rezavam, aclamando graças e louvores a Deus, que em honra de seu nome se dignou conduzir-nos a uma gloriosa paixão. Ajoelharam-se, rezaram todos juntos e em seguida foram-lhes cortados a cabeça, um após o outro. A admirável força interior de Santa Generosa e seus companheiros mártires nos alimente a fé e nos impulsione ao fiel seguimento de Jesus. Martírio significa testemunho. Sangue de mártir derramado na terra é semente para novos cristãos. Por isso, não tenha medo de doar a sua vida, de gastá-la em favor dos irmãos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.